Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022, essa é a lição de número 19, e o tema desta lição é o repouso de Deus. Nela nós vamos estudar um pouco a respeito desse tema, que é um tema importante para o nosso aprendizado, para a nossa vida enquanto cristãos, para que nós possamos aprender a como descansar em Deus, como esperar em Deus. Amém? Antes de nós darmos início a nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, viemos à tua santa presença, Pai, e te agradecemos, Senhor, e fazemos confissão a ti, Senhor, dos nossos erros e falhas e pecados. E clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos dá a direção do Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter da nossa Escola Bíblica Dominical. Desde agora, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, lição 19, o repouso de Deus. O texto base dessa aula está em Hebreus capítulo 4, versículo 11, que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Você vê que a palavra do Senhor, ela nos indica que quando nós não aprendemos a descansar em Deus, a esperar no Senhor, nós corremos o risco de cair no pecado de desobediência. É muito importante para nós que nós venhamos entender o que a palavra de Deus diz a esse respeito. A verdade prática da lição: o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a mostrar que a mensagem de Jesus é superior à de Josué, a mencionar a provisão de um descanso superior ao de Josué e a apontar a superioridade da orientação de Jesus em relação à de Josué. Então, nós vamos ver a questão dos dois descansos. O descanso declarado lá no livro de Josué, quando Israel saiu do deserto e entrou na terra prometida, e o descanso já declarado aqui nessa carta aos Hebreus que nós estamos estudando, que é o descanso providenciado pelo Senhor Jesus. Logo em seguida, nós vamos ter as leituras diárias que nós devemos fazer de segunda a sábado, com temas relevantes que tratam desse assunto, né? Normalmente vão estar todos ali na carta aos Hebreus, que é a carta que nós estamos estudando. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 4, nós vamos ler dos versículos de 1 a 13, que diz assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no sétimo dia:
E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto aqui nos alerta com relação à questão do descanso nas promessas de Deus. Irmão, se Deus tem uma promessa para você e você sabe dessa promessa, e você tem orado a Deus com relação a isso, descansa o seu coração. Por quê? Porque Deus fez uma promessa ao povo de Israel de que iria tirá-los do Egito, da escravidão, e iria introduzi-los numa terra boa, terra que mana leite e mel. E no decorrer dessa transferência, no decorrer desse caminho, muitos foram as pessoas que tiveram o seu coração ali endurecido com relação à promessa e apenas e tão somente olhavam para as dificuldades que estavam diante deles. E isso fez com que eles transmitissem para Deus um sentimento de desobediência, um sentimento de rebelião, um sentimento de rebeldia. Por quê? Porque se Deus era realmente o Deus deles, e se Deus tinha prometido a eles uma terra boa que mana leite e mel, por que eles andariam aflitos? Então, eles estavam demonstrando para Deus falta de fé naquilo que Deus tinha prometido a cada um deles. E hoje a palavra nos exorta com relação a isso, que nós também devemos tomar cuidado, né, para que nós não venhamos a deixar de descansar nas palavras do Senhor, na promessa do Senhor, porque isso mostra diante de Deus que nós não temos fé, e a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Interagindo entre nós, o texto de Hebreus 4 mostra o que a história de Josué representa para a igreja de Cristo. Enquanto o ministério do sucessor de Moisés foi de caráter terreno, temporário e incompleto, primeiro porque Israel não conquistou toda a terra e depois as guerras continuaram, Jesus Cristo proveu um descanso celestial, eterno e completo. Então você veja que o ministério de Josué mostra um caráter terreno, né? Um caráter temporário e um caráter incompleto. Já o do Senhor Jesus mostra um caráter celestial, ou seja, o nosso descanso será eterno, né? Será celestial, será eterno e será completo em nome de Jesus. Amém? Tópico 1. Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas aos seus contemporâneos e assim como havia acontecido com os crentes nos dias de Josué. Tanto aqui como no versículo 6, o autor usa o verbo grego evangelizomai, que significa evangelizar, pregar as boas novas a alguém. É a mesma raiz que dá origem à palavra evangelho. Em segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação
nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Muitos crentes do antigo pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. Então, essa mensagem, a mensagem do Evangelho, as promessas de Deus na nossa vida, elas devem ser recebidas por nós com fé no nosso coração. Nós temos que crer na palavra de Deus. Então, se Deus diz alguma coisa a seu respeito, creia nisso, meu irmão. Não fique com a sua boca proferindo palavras contrárias àquilo que Deus disse a seu respeito, palavras contrárias àquilo que a promessa do Senhor disse a seu respeito. Então, se de repente Deus falou com você a respeito da sua saúde, a respeito do seu trabalho, a respeito do seu casamento, a respeito da criação dos seus filhos, se Deus te disse algo a respeito de qualquer circunstância da sua vida, creia nisso e não permita o endurecimento do seu coração. Por quê? O endurecimento do coração pode fazer com que nós venhamos a incorrer no mesmo erro que os israelitas no deserto. Não receberam a palavra de Deus com fé, isso fez com que eles se endurecessem e não conseguiram viver a promessa que Deus tinha dado a eles. Amém? Aleluia! O subtópico 2 vai dizer a respeito de uma mensagem que se fundamenta na obediência. Se você obedece à palavra do Senhor, se você recebe ela com fé, você vai realmente buscar segui-la, você vai guardá-la no seu coração e vai demonstrar obediência diante de Deus. E o subtópico 3, uma mensagem que conduz à contrição. Seu coração deve estar contrito diante do Senhor, não obstante a qualquer tipo de situação que você possa estar vivendo. A palavra de Deus deve ser guardada no seu coração e você deve ter um coração contrito diante do Senhor. Contrito, submisso à palavra de Deus, não importando aquilo que você possa estar vendo ou vivenciando. A síntese do tópico 1, a mensagem de Jesus deve ser percebida pela fé, praticada com obediência e recebida com contrição pessoal. Glória a Deus. Tópico 2, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. 1. Um descanso total. Quando contrastamos o capítulo 11, 23 com o 13, 1 do livro de Josué, surge uma pergunta. Josué conquistou ou não Canaã? Especialistas em línguas semíticas avaliam que Josué 11:23 refere-se a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo peregrino ansiava por ver chegar o dia de herdar a terra prometida. Nesse sentido, e como era comum à época, o exército de Josué estabeleceu a supremacia militar sobre toda Canaã, assim que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade e de vila, conforme deixa patente Josué 13:1. Logo, os capítulos 11 e 13 confirmam que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. Por outro lado, o que o autor de Hebreus mostra é que o descanso provido por Jesus foi completo e total, nada ficou por ser conquistado. Então o livro de Josué, lá no capítulo 11, no capítulo 3, ele deixa essa dúvida. Por quê? Josué conquistou Canaã? Sim, entrou com o povo e tomou posse daquela terra, porém não conseguiu expulsar todas as pessoas que habitavam naquele lugar e muitos daqueles habitantes antigos ficaram no meio do povo de Israel, inclusive transmitindo costumes pagãos no meio de Israel, não é? E além disso, as pessoas não tiveram o descanso que deveriam ter, ou seja, depois de conquistar a terra prometida, depois de conquistar Canaã, deveriam descansar. Pelo contrário, continuou a haver guerra, continuou a haver luta. Diferente disso, o descanso providenciado por Jesus é um descanso completo, total e nada ficou para ser conquistado. Por quê? Jesus providenciou absolutamente tudo para nós. Israel continuou lutando, continuou andando, continuou conquistando aquele lugar. Jesus não. Jesus fez a obra completa e nada há mais para ser conquistado. Ele disse na cruz ainda do Calvário: está consumado. Aleluia. Tudo o que tinha que ser feito foi feito.
e a bênção é nossa em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Subtópico 2 diz a respeito de um descanso real, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. A conquista de Canaã era apenas um tipo da Canaã celestial. Então Jesus realmente, ele nos deu esse descanso real. Josué deu ao povo um descanso temporário. Jesus nos dá realmente um descanso real, um descanso eterno, não é? Por quê? Porque todas as coisas que tinham que ser feitas foram feitas pelo Senhor. E o subtópico 3 diz um descanso eterno. Por quê? Aquilo que Jesus fez está feito, não há mais nada o que fazer. E a lição no final diz assim, não é? A estrada é longa e ninguém pode se deixar fatigar pelo caminho. É preciso caminhar com dedicação e vigilância. Procuremos entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nós temos, irmãos, é que firmar a nossa fé em Cristo Jesus, firmar a nossa fé naquilo que foi feito no Calvário e declarar com a nossa boca tudo aquilo que o Senhor disse a nosso respeito. Amém? Aleluia. A síntese do tópico 2 diz: o descanso que Jesus proveu para o seu povo é completo, real e eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Jesus proveu uma orientação superior à de Josué, uma palavra viva. Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus, mas não lhe deu ouvidos. Novamente, o povo de Deus estava diante da sua palavra. Essa palavra não foi anunciada por um anjo, Moisés, ou nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Essa palavra não mais se limita à letra ou à lei, porque ela é viva, a palavra é viva. Jesus afirmou que suas palavras são espírito e vida, João 6,63. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? Então nós vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu a palavra, não é, as boas novas, mas não deu ouvido. Não é? Dessa vez, o povo de Deus estava diante da palavra do Senhor, dada não por Moisés, dada não por Josué, mas pelo próprio Senhor Jesus. Não é? Então Jesus afirmou que as suas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é viva, meu irmão. Ela tem poder para mudar a sua vida, ela tem poder para transformar qualquer situação na sua vida. Basta que você creia, que você guarde essa palavra no seu coração e que você a confesse diante de toda e qualquer circunstância. Amém? Aleluia. 2, subtópico 2, uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva e produz vida, mas além de viva, ela é eficaz, ou seja, ela tem eficiência em cumprir aquilo para o que Deus a designou. Para isso é necessário que nós tenhamos uma aliança com Deus e é necessário que nós realmente creiamos, venhamos a crer que aquela palavra ela é poderosa para cumprir. Eu me recordo bem de um testemunho de um pregador, que inclusive eu já falei a respeito desse testemunho na igreja, não sei se você se lembra disso. Um pregador que certa vez ele comentou o seguinte: em São Paulo, há uns anos atrás, havia um problema de segurança, né, sério, em que reunia-se lá, às vezes, vários bandidos e faziam o que eles chamavam de arrastões, né? Seria aquelas dezenas de bandidos roubando tudo que tinha pela frente. E um certo dia esse pregador estava no centro de São Paulo e ele olhou assim e vinha vindo um arrastão, ou seja, vários bandidos para roubar as pessoas que ali estavam. E ele estava com seu filhinho no colo e ele orou a Deus naquele momento e ele declarou a palavra do Senhor, que está lá no Salmo 144, no versículo 14, que a palavra do Senhor diz assim: para que não haja assaltos e nem clamores nas vossas ruas. Então, ele declarou a palavra de Deus e confiou. Aquele irmão disse que quando aquele arrastão chegou próximo a ele, os bandidos, as pessoas, os marginais que estavam roubando, passavam perto deles e parece que não estavam enxergando ele,
passavam perto dele como se ele fosse um poste, passavam dos lados e foram embora, e ele ficou intacto. Depois ele abriu os olhos, muitas pessoas que estavam ali tinham sido assaltadas, mas ele não. Por quê? Porque ele confiou na palavra do Senhor, ele guardou a palavra no seu coração e ele a declarou. A palavra mostrou a sua eficácia, porque a palavra é eficaz, ela é viva e é eficaz. E ela está aí, meu irmão, disponível para você, para que você possa usá-la a partir do momento que você tenha aliança com Deus e a partir do momento que você declare essa palavra diante de toda e qualquer circunstância que você estiver enfrentando na sua vida. Amém? Aleluia! Subtópico 3 diz uma palavra penetrante, ela penetra até o teu espírito, até a alma, e ela muda a vida da pessoa que ouve. A síntese do tópico 3 diz: a orientação de Jesus foi manifesta por meio de uma palavra viva, eficaz e penetrante. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Conclusão. A palavra-chave dessa lição é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Com os israelitas, o desânimo veio como consequência da infidelidade, incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada, temos como guia não Moisés ou Josué, mas Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, olha, é a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor que realmente está sobre nós, está sobre a igreja, está sobre a nossa vida. Basta que nós tenhamos aliança com o Senhor, que nós tenhamos um coração pronto para receber essa palavra como verdadeira e como eficaz, porque ela é verdadeira, e confessá-la diante de qualquer circunstância da nossa vida. E aí, nada vai nos ocorrer de mal, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. O Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades e nós poderemos assim viver uma vida em paz enquanto nós aqui estivermos e depois herdarmos o nosso descanso eterno que já está providenciado pelo Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí nós vamos ter na lição os exercícios para refletirmos com aquelas perguntas e respostas a respeito desse tema que nos trouxe a lição de número 19, o repouso de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa lição 19. Que nós verdadeiramente, Pai Santo, tenhamos um coração apto para receber a boa semente, tenhamos um coração, Senhor, contrito diante de Ti e tenhamos uma caminhada de fé para que nós possamos herdar todas as Suas promessas e para que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que aquele que prometeu é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã. Olha, leia novamente essa lição, leia todas aquelas passagens que no início da lição nós deixamos para que você estude ao longo da semana, de segunda a sábado, né? E realmente peça ao Espírito Santo, porque ele vai te conduzir a toda a verdade em nome de Jesus. Aonde você está, erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você e sobre sua casa. Eu te abençoo para que você realmente tenha um coração contrito diante de Deus e para que você viva uma vida de fé e para que você descanse nas promessas do Senhor em nome de Jesus. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos de volta aqui com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.